Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma travessia silenciosa até os corredores perfumados do antigo Império Persa, onde uma jovem invisível, de origem simples, foi chamada para carregar uma coroa. Não como ornamento de glória, mas como instrumento de redenção. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez a madrugada tenha se estendido mais do que o coração consegue suportar. Há noites em que o travesseiro se torna altar e os suspiros que não verbalizamos se transformam em orações. E é nessas horas que histórias como a de Esther se tornam mais do que narrativas, tornam-se companhia. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Imagine agora a quietude de um quarto apagado. As paredes ainda guardando os ruídos do dia, mas sua alma desejando um abrigo sereno, um respiro de fé. Neste espaço íntimo, onde apenas você e Deus sabem o que pulsa em silêncio, nasce esta história. A história de uma menina órfã, de um povo exilado, de uma promessa que parecia adormecida. As noites de insônia podem parecer solitárias, mas às vezes são os únicos momentos em que o céu consegue sussurrar algo à alma. É na ausência de ruído que o chamado se ouve. Foi assim com Esther. Antes de ser rainha, ela foi sombra. Antes de ser voz, foi silêncio. Antes de ser vista, foi esquecida pelo mundo, mas não por Deus. Esta é uma travessia feita de véus e escolhas, de banquetes e jejuns, de medo e fé. Mas, acima de tudo, é uma história sobre como o céu se inclina para encontrar quem caminha com o coração em oração. Enquanto caminhamos por esta narrativa, não espere respostas prontas. Espere ecos, espere suspiros, espere lembranças que talvez também sejam suas. Que esta história embale sua noite como um sussurro divino e que cada palavra seja como um fio de luz, conduzindo você de volta ao centro da promessa. Você é visto, você é lembrado, você é amado. Respire fundo. A história de Esther vai começar, e nela talvez você se veja também. A noite ainda repousa sobre Suzã, a capital do império. As estrelas velam em silêncio sobre uma cidade que nunca dorme completamente, onde o som dos passos reais se mistura aos sussurros das mulheres que varrem os pátios antes do amanhecer. Lá, entre becos esquecidos pela opulência, uma menina caminha com o véu apertado ao rosto. Seus olhos, ainda cheios da infância arrancada cedo demais, procuram um lugar onde a alma possa descansar. Ela se chama Hadassa, mas fora dos muros do povo de Deus, ela é conhecida apenas por outro nome: Esther. Nascida do povo exilado, Esther não tem pai nem mãe. Cresceu aos cuidados de seu tio Mardoqueu, um homem silencioso, firme, que carrega a fé como quem carrega um fogo escondido sob a túnica. Eles vivem entre ruínas e lembranças, sustentados por orações murmuradas ao entardecer. Ela sabe o que é ser invisível, sabe o que é passar por mercados sem que lhe devolvam o olhar. Ser mulher, ser estrangeira, ser judia em um império que não reconhece o Deus de seus antepassados. A fé ali não é proclamada, é resguardada como quem esconde uma lamparina em noite de decreto. E mesmo assim, na escuridão da rotina, há uma luz, um fio tênue de esperança que resiste. Cada vela acesa por Mardoqueu ao pôr do sol é um lembrete de que o exílio não apagou a aliança. Que mesmo longe de Jerusalém, o Eterno caminha com os que o chamam em segredo. Para Esther,
os dias são feitos de tarefas e as noites de silêncio, mas há uma escuta profunda em sua alma. Quando o mundo dorme, ela ora. Quando o mundo a esquece, Deus se lembra. O exílio para ela não é apenas geografia, é a sensação de ser sempre forasteira, nos olhares, nos costumes, nas festas que celebram deuses que não ouve. Mas em cada diferença, ela encontra uma verdade. Sua identidade não depende do império. Ela vem de uma promessa mais antiga que os tronos da Pérsia. Uma promessa feita a um povo que já atravessou desertos, que já carregou arcas, que já viu o mar se abrir. Ela não sabe ainda que seu nome será lembrado por gerações, que sua coragem irá silenciar decretos, que seu silêncio será mais eloquente que muitos discursos. Por enquanto, ela apenas vive. Entre véus e silêncios, entre as rotinas de uma casa simples e os olhares desconfiados da cidade, Esther aprende a ouvir o que só a fé pode dizer, que o anonimato é terreno fértil para a promessa florescer. E assim seguimos, de mãos dadas com essa menina que ainda não sabe o quanto sua história vai ecoar nas madrugadas de tantas almas cansadas. Porque talvez, como ela, você também esteja tentando dormir numa terra que não sente como sua. Talvez, como ela, esteja em silêncio, mas sendo preparado. Na penumbra da casa modesta onde Esther cresceu, havia sempre o som de um homem que orava. Seu nome era Mardoqueu. Não se distinguia pelos trajes, nem pelo tom de voz, mas por algo mais silencioso, pela constância. Ele era como uma rocha que, mesmo encoberta pelas águas do tempo, jamais se moveu. Mardoqueu não carregava a espada, carregava memórias. Sabia de cor as histórias dos seus antepassados, as peregrinações, os pactos, os livramentos. Enquanto outros se deixavam assimilar pelas cortes estrangeiras, ele mantinha a alma voltada para Jerusalém, mesmo sem nunca tê-la visto. E toda vez que os sinos da cidade tocavam para cultos aos deuses do império, ele cerrava os olhos e acendia em sua alma a lembrança do Deus invisível que habita o silêncio. Era um homem de hábitos simples e fé profunda. Nunca levantou voz em praça pública, mas sua intercessão era constante. Ele olhava Esther como quem vê uma semente rara, plantada por Deus em terreno hostil, e mesmo sem entender todos os desígnios, cuidava dela com ternura e temor. Às vezes, à noite, enquanto o sono custava a chegar, Mardoqueu recitava salmos em voz baixa, não por vaidade, mas para que a alma não esquecesse a quem pertencia. Cada frase era como um fio que o ligava ao Deus que havia prometido não abandonar seu povo. Ele sabia que a fé não depende das circunstâncias. Sabia que mesmo em terra estranha, mesmo sob domínio de reis pagãos, Deus permanece atento. E por isso, vivia como quem vela uma chama. Nunca permitia que a dor do exílio o tornasse amargo. Nunca deixou que a ausência de sinais o tornasse cego. Esther cresceu à sombra dessa fé, não por imposição, mas por contágio. Aprendeu a discernir os sinais do cuidado de Deus nas coisas miúdas, no alimento do dia, na paz ao entardecer, no abrigo silencioso de quem crê mesmo sem aplausos. Mardoqueu era invisível aos olhos do palácio, mas visível aos olhos de Deus. Enquanto os nobres desfilavam seus títulos, ele descia as ruas da cidade em silêncio, atento aos rumores, às ameaças, às movimentações que escapavam aos distraídos. Era mais que um tutor, era um sentinela espiritual. E como todo intercessor verdadeiro, ele não buscava reconhecimento. Sua esperança não estava nos tronos humanos, mas naquele que governa o invisível. Sabia que, às vezes, o maior milagre é continuar orando quando tudo parece imóvel. E assim, ele orava. Pela menina, pelo povo, pela promessa. Talvez você também conheça alguém assim. Ou talvez você seja essa pessoa, alguém que guarda a fé quando o mundo parece tê-la esquecido.
alguém que intercede em silêncio, que crê sem sinais, que vela por outros sem ser visto. E se for esse o caso, ouça com o coração. Deus vê cada prece sussurrada no escuro, e enquanto o mundo celebra o barulho, ele continua escolhendo os silenciosos para escrever suas maiores histórias, como escolheu Mardoqueu. Como talvez esteja escolhendo você. O sol seguia seu curso habitual sobre Suzã, mas naquela manhã havia um rumor no ar. Os mensageiros do palácio, em suas vestes reluzentes, desciam pelas ruas estreitas da cidade com ordens reais em mãos. Vozes sussurravam pelos becos e vielas. O rei Assuero, viúvo da rainha Vasti, buscava uma nova companheira para ocupar o trono ao seu lado. Não uma princesa, mas uma jovem entre o povo. Alguém do povoado, alguém comum. Era como se, por um instante, o olhar da realeza se voltasse para o chão. Como se os olhos do trono procurassem entre os invisíveis algo que nem eles mesmos sabiam nomear. Um novo tipo de beleza, uma graça que não nascia da linhagem, mas do espírito. Esther, entrelaçada à rotina de seus dias humildes, foi surpreendida pela convocação. Seu nome, ecoado entre outros tantos, soou como um estranho sopro de vento em tarde imóvel. Ela não buscava a coroa. Não sonhava com cetros, nem se via entre as colunas do palácio. Sua fé era silenciosa, sua vida escondida. Mas o chamado veio. Mardoqueu, com olhos marejados e coração apertado, abençoou sua partida. Não com palavras de glória, mas com orações que só Deus escutou. Ele sabia que os caminhos de Deus, muitas vezes, se escondem sob os mantos daquilo que não entendemos. Esther partiu com os olhos baixos e o coração em prece. Sabia que algo estava para mudar. Não apenas ao seu redor, mas dentro dela. Sentia-se pequena, inadequada, deslocada. E, no fundo, talvez perguntasse em silêncio: por que eu, Senhor? Por que uma plebeia? E essa pergunta ecoa até hoje em tantas almas. Porque o chamado de Deus, muitas vezes, nos alcança quando nos sentimos menores. Ele não espera que estejamos prontos. Ele nos chama no meio da jornada, quando ainda carregamos poeira nos pés e dúvidas no peito. Esther foi levada ao harém do rei como mais uma entre centenas, mas o céu já a havia como escolhida. Não por méritos, não por aparência, mas porque seu coração carregava uma promessa que nenhum palácio podia compreender. Há momentos em que Deus usa até mesmo as estruturas de um império para cumprir seus planos. E há pessoas que, mesmo sem entenderem, são posicionadas por Ele em lugares de influência, não para sua própria exaltação, mas para proteger aquilo que o céu ama. Talvez você, ao ouvir essa parte da história, esteja se perguntando sobre os seus próprios caminhos. Talvez esteja sendo chamado para algo que não esperava, para um lugar onde se sente deslocado. E se for assim, saiba. O desconforto pode ser sinal de escolha divina, porque Deus, muitas vezes, procura entre os invisíveis. E quando o palácio procura o invisível, é porque o céu já decidiu que é hora de alguém escondido ser revelado. Não para sua glória, mas para que a promessa continue viva, mesmo em tempos de decreto. Ao atravessar os portões do palácio, Esther não entrou apenas em um novo lugar. Ela foi conduzida a um novo tempo. Um tempo de espera, de silêncio, de transformação. Nenhuma voz celestial ecoou nos salões. Nenhum sinal imediato lhe foi dado. Havia apenas o som das águas, o aroma dos óleos e o lento passar dos dias. Durante 12 meses, as jovens selecionadas passavam por rituais de purificação. 6 meses imersas na mirra, 6 meses envoltas em perfumes e essências. Aos olhos do império era preparação estética, mas aos olhos da fé era um processo muito mais profundo. Esther, mesmo em meio à beleza do ritual, carregava outra consciência. Cada imersão em óleo era, para ela, uma forma de entrega.
Cada gota de perfume, um símbolo da presença que perfuma mesmo quando não se vê. Enquanto as outras aprendiam a encantar com o olhar, ela aprendia a esperar com o espírito. Esse tempo escondido entre as paredes douradas e os corredores de silêncio era uma escola secreta da alma. Era ali que Deus, mesmo sem sinais visíveis, estava moldando sua filha para algo maior. Nenhuma pressa, nenhuma revelação antecipada. Apenas um compasso devocional que educava o coração. A mirra, amarga ao paladar, era o primeiro perfume. E não por acaso. Antes da suavidade dos aromas, havia a dor do despojamento. A mirra representava a renúncia, purificação daquilo que se trazia do passado. Era o óleo do lamento e também da preparação espiritual. Depois vinham os bálsamos doces, jasmins, aloés, essências trazidas de terras longínquas. Mas mesmo entre esses luxos, o que Esther carregava não vinha em frascos. Era sua leveza, sua serenidade. Era a graça que não se ensina, mas que nasce de uma alma que confia. E assim, no segredo, Deus perfuma os seus. Não com os perfumes do mundo, mas com o aroma da fé silenciosa. Ele não revela de imediato. Ele purifica. Ele espera. Ele sonda os corações e, em vez de holofotes, oferece quartos fechados, onde só a alma e o céu conversam. Quantos de nós estamos passando por esses períodos? Dias em que tudo parece preparo, mas nada parece realização. Momentos em que a alma se sente esquecida, mesmo quando está sendo cuidada de modo mais íntimo. É nesses tempos que o céu trabalha com mais afinco. Esther não pedia pressa. Ela se deixava ser conduzida. Ela sabia que o Deus que moldou o deserto também moldava o palácio, e que o mesmo Deus que usa a mirra também sabe a hora certa de revelar o perfume da promessa. Porque antes da revelação vem sempre o processo. Antes da luz vem o segredo. E é nesse segredo que Deus unge, não com mãos humanas, mas com a eternidade sussurrando suavemente. Ainda não é hora, mas você já é minha. O tempo passava entre as paredes do palácio como um rio calmo, mas constante. Para cada jovem que era apresentada ao rei, havia expectativa, adornos, estratégias. Cada uma levava consigo ornamentos escolhidos, tecidos finos, vozes treinadas em agradar. Esther, porém, escolheu menos. Não por desleixo ou insegurança, mas por algo que vinha de dentro. Ela aceitou apenas o que lhe foi sugerido, com sabedoria por Hegai, o eunuco que cuidava das jovens. Nada além, nada a mais. Havia nela uma serenidade que não buscava chamar atenção, apenas existir com verdade. E essa verdade era o que a distinguia. A beleza de Esther não estava apenas no rosto ou no porte. Havia nela uma graça invisível, um silêncio que não era vazio, mas cheio de paz. Ela era como uma noite calma que antecede a chuva, ou como a chama suave de uma vela no templo. Sua presença não era chamativa, era consoladora. E quando chegou o momento de se apresentar ao rei, ela foi como sempre fora, com discrição, com reverência, com alma. E algo no coração do rei se inclinou. Não pela aparência, mas pelo espírito. Havia favor nela, não o favor dos homens, mas aquele que vem de Deus e repousa sobre quem caminha com ele em segredo. Esther encontrou graça aos olhos do rei, mas isso não foi conquista humana. Foi evidência de que Deus, mesmo no exílio, ainda unge. Mesmo em um trono estrangeiro, ele ainda move corações, porque há uma beleza que o mundo não reconhece de imediato. Uma beleza que não está nos espelhos, nem nas vestes, mas nas decisões silenciosas de quem escolhe a humildade, a oração, a verdade. Enquanto outras disputavam lugar, Esther confiava no tempo. Enquanto outras falavam alto, ela mantinha a alma em silêncio. E Deus, que vê o que ninguém vê, acendeu sobre ela um favor que não se explica, apenas se percebe.
Talvez você também tenha se sentido ofuscado por não saber brilhar aos moldes do mundo. Talvez sua beleza não esteja nas palavras, mas nos gestos simples. Talvez você não saiba impressionar, mas sabe ouvir. Não se adorna de títulos, mas se enfeita de fé. E se for assim, saiba, há graça nisso. Deus ainda se inclina sobre os que não gritam. Ele ainda levanta os que não se anunciam. E ainda escolhe, como escolheu Esther, aqueles cuja luz não cega, mas guia. Porque a verdadeira beleza é essa, a que se manifesta em silêncio, mas deixa um rastro de paz por onde passa, a graça que não pode ser descrita, mas que todos sentem quando está presente. A graça silenciosa, que vem do alto e repousa sobre os humildes. A cerimônia que selou o destino de Esther não foi precedida por trombetas. Não houve proclamações antecipadas, nem multidões ovacionando sua ascensão. Quando o rei colocou a coroa sobre sua cabeça, o céu assistia em silêncio. E talvez o coração de Esther também se curvasse em reverência mais profunda do que qualquer genuflexão diante do trono. A menina órfã, a estrangeira discreta, agora se tornava rainha da Pérsia. Mas essa coroa não tinha o brilho que os olhos buscariam. Ela pesava de outro modo, como um chamado, não como um troféu. Era o selo de um propósito escondido, de um plano maior que ainda não havia sido revelado. Esther não celebrou como as outras talvez celebrassem. Não ergueu a voz, não se adornou de glórias. Recebeu o título com a mesma leveza com que sempre caminhou. Porque quem conhece o peso do silêncio não se embriaga com o som dos aplausos. Ela sabia, em algum lugar profundo de sua alma, que havia algo sagrado naquela escolha, algo que transcendia sua vontade, sua beleza, até mesmo sua história. Era como se Deus a tivesse colocado ali não para se exibir, mas para guardar, para proteger, para interceder. E por isso guardou também sua identidade. Não revelou ao rei, nem aos nobres, de que povo vinha. Mardoqueu a havia orientado, e ela obedeceu com discernimento espiritual, porque há momentos em que o silêncio protege mais que a palavra, em que o esconderijo é o altar, onde Deus prepara os seus para algo que ainda não chegou. Entre os véus do novo palácio, Esther aprendeu a ser rainha sem se esquecer da menina. Continuava a ouvir os rumores da cidade por meio de Mardoqueu, e a cada notícia, seu coração voltava-se ao Deus que a tinha sustentado até ali. Não havia nela a vaidade dos que esquecem de onde vieram. Havia a gratidão dos que reconhecem que tudo é graça. Coroada em silêncio, ela permaneceu discreta, mas o céu a havia como instrumento. Um elo entre o poder e a promessa. Um vaso posicionado onde ninguém esperava encontrar fé. Quantos de nós também fomos colocados em lugares inesperados? Quantos carregam responsabilidades que ninguém vê, missões que ninguém reconhece, chamados que ainda não foram revelados aos olhos dos outros? E se for assim, há consolo nesta parte da história, porque Deus não precisa de alarde para coroar os seus. Ele exalta no tempo dele, e quando o faz, não é para vanglória, mas para missão. O silêncio da coroação de Esther foi, na verdade, o início de uma guerra invisível, onde a oração seria sua arma e a fé seu trono. Ela foi elevada, não para ser celebrada, mas para ser instrumento. Não para se envaidecer, mas para se tornar ponte entre o céu e um povo que precisava de salvação. Assim é com muitos de nós. Há coroas silenciosas sendo colocadas na alma daqueles que aceitaram servir sem serem vistos. E ainda que o mundo não saiba, o céu sabe. Porque Deus continua coroando em silêncio aqueles que ele preparou no segredo. As festas cessaram, as músicas do palácio diminuíram. E enquanto o povo celebrava uma nova rainha,
forças invisíveis começavam a se mover nos corredores do poder. Ramã, homem de alta posição no reino, foi exaltado pelo rei Assuero. Suas ordens passaram a ser lei, seus caprichos se tornaram decretos. Mas seu coração carregava algo mais sombrio que ambição. Dentro dele havia uma ira silenciosa, antiga, alimentada por orgulho e ressentimento. Tudo começou com um gesto que não aconteceu. Mardoqueu, o judeu, não se curvou diante de Ramã. Não por rebeldia, não por insolência, mas por reverência exclusiva ao Deus de Israel. Diante de homens, ele se mantinha em pé. Diante de Deus, ele se prostrava. E isso, para Ramã, foi imperdoável. A ofensa se transformou em ódio, e o ódio em conspiração. Ramã não quis apenas vingar-se de Mardoqueu. Decidiu exterminar todo o seu povo. Um decreto foi redigido, selado com o anel real enviado às províncias. Todos os judeus, em uma data marcada, seriam mortos. Crianças, mulheres, anciãos, ninguém seria poupado. Era um eco antigo, a mesma sombra que pairou sobre o Egito quando o faraó temeu a multiplicação dos hebreus. O mesmo espírito que perseguiu os profetas, que tentou calar os justos, que ergueu cruzes e fogueiras. Um ódio que não nasce da carne apenas, mas da escuridão que resiste à luz. Ramã, com sua postura elegante e palavras envernizadas, escondia um veneno profundo. Como tantas ameaças ao povo de Deus, sua aparência era de nobreza, mas seu interior estava consumido por desejo de destruição. E o decreto foi lançado. A notícia chegou aos bairros pobres, atravessou mercados, invadiu lares. O pânico se espalhou como vento em campo seco. Os judeus choravam, jejuavam, vestiam-se de pano de saco. O chão tremeu sob os pés dos invisíveis. Mardoqueu, ao ouvir, rasgou suas vestes. Sentou-se entre cinzas e orou, porque há decretos que só se quebram com lágrimas. Há ameaças que só se vencem com fé. E no palácio, Ester ainda não sabia, protegida pelas paredes de ouro, sem saber da dor que se espalhava fora dali. Mas o tempo da revelação estava chegando, o tempo do silêncio prestes a ser rompido. Quantos hoje vivem sob decretos invisíveis, medos que pairam sobre famílias, sentenças lançadas por palavras cruéis, julgamentos precipitados, ameaças veladas? Há guerras que não se anunciam em voz alta, mas consomem por dentro. E neste capítulo sombrio, aprendemos que mesmo quando o mal se organiza, Deus já prepara um caminho de redenção. Mesmo quando os selos são postos em cartas de destruição, o céu já escreve sua própria resposta. O decreto foi real. A dor também. Mas a história não termina com Ramã. Ela apenas se curva momentaneamente, como o trigo que aguarda o vento. Porque para cada plano do inimigo, Deus já sussurrou um nome. Alguém escondido, silencioso, pronto para agir. Alguém como Ester. Alguém como você. Enquanto a notícia do decreto se espalhava como fumaça entre os becos e as praças, o palácio permanecia envolto em sua falsa tranquilidade. Os banquetes seguiam. As taças continuavam sendo erguidas. A seda ainda era estendida sobre os corredores, mas, por detrás do esplendor, algo maligno se movia. Ramã, com sua autoridade recém-concedida, andava com confiança entre os salões. Seus olhos sondavam, seu sorriso era cálculo, e cada passo seu parecia ecoar uma sentença. Ele estava convencido de sua vitória. Acreditava que nenhum povo pequeno poderia resistir à vontade de um império. Ester, dentro do palácio, começava a sentir a tensão que se formava como uma bruma invisível. Mardoqueu, ainda coberto de pano de saco, enviava mensagens à rainha. Palavras densas, carregadas de dor e urgência. E pela primeira vez, ela percebia que sua posição de rainha não era apenas um privilégio, era um peso, uma responsabilidade sagrada. O contraste era gritante. Do lado de fora, o povo jejuava e chorava.
Do lado de dentro, Hamã planejava um banquete com o rei. Entre pratos requintados e conversas diplomáticas, a cilada se aprofundava. Hamã já não tramava apenas a morte do povo de Ester. Tramava também a honra de si mesmo. Ele queria mais do que extermínio. Queria a adoração, queria reverência, queria que sua palavra ecoasse mais alto que a verdade. E nesse desejo, sua alma foi se corrompendo, pouco a pouco. Ester, em oração, começava a discernir. Não era apenas um plano político, era uma batalha espiritual, um conflito antigo, onde o silêncio de Deus seria vencido não por gritos, mas por gestos carregados de fé e sabedoria. Ela sabia que não poderia agir de imediato. O momento ainda não havia chegado. E então, em vez de denunciar, ela preparou uma mesa, um banquete, um espaço onde o inimigo se sentaria, acreditando controlar o jogo, sem perceber que estava sendo conduzido por algo maior. Deus, muitas vezes, permite que o mal se acomode em sua própria armadilha. Que se sinta seguro, certo, vitorioso, apenas para revelar, no tempo exato, a justiça que não falha. Enquanto Amã se sentava à mesa, crente de sua posição, Ester jejuava em segredo. Enquanto o vinho era servido, corações clamavam em silêncio. Entre banquetes e ciladas, o céu permanecia em movimento. Há perigos que se aproximam com disfarces, com palavras suaves, com aparência de nobreza. Mas o coração que ora reconhece. O espírito que discerne não se deixa enganar. E assim, entre o aroma das especiarias e os brindes da corte, Ester preparava o terreno não para a festa, mas para o confronto. Não para o prazer, mas para a verdade. Porque o verdadeiro combate não se trava com espadas, mas com discernimento. E a vitória começa a ser desenhada quando a alma, mesmo entre banquetes, não perde a vigilância. Quando mesmo diante do inimigo, continua confiando que há um Deus que transforma mesas em trincheiras de salvação. A cidade repousava sob o véu da madrugada. Os corredores do palácio estavam mergulhados em silêncio. As tochas acesas lançavam sombras dançantes nas paredes douradas, e até mesmo os guardas sussurravam entre si para não perturbar a quietude real. Mas naquela noite, o sono fugiu do rei Assuero. Não havia motivo aparente. Nenhuma preocupação política, nenhuma dor visível. E ainda assim, o descanso lhe foi retirado. Ele se revirava em sua cama ornamentada, os olhos abertos, encarando um teto que, de repente, parecia pesado. Não sabia, mas ali, entre travesseiros e dúvidas, começava a se mover um fio invisível da providência divina. Há noites em que o céu decide intervir. E para isso, às vezes basta tirar o sono de um rei. Assuero ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas, os registros do reino, documentos que normalmente adormeceriam até o mais atento dos conselheiros. Mas naquela leitura repousava uma memória esquecida. Uma linha escrita em silêncio, um ato que passou despercebido. O nome de Mardoqueu apareceu. Ele havia salvado a vida do rei, denunciando uma conspiração anos antes, um gesto de lealdade que não fora recompensado nem mesmo reconhecido na época. Mas agora, no meio da noite, sob a vigília de um coração inquieto, esse gesto emergia como se estivesse sendo contado pela primeira vez. O rei se sentou. A pergunta veio: o que foi feito a esse homem? E a resposta: nada. Deus, com sua precisão inigualável, escolheu a hora, escolheu a madrugada, escolheu a insônia e transformou um esquecimento humano em portal de justiça. Enquanto Amã arquitetava a destruição, o céu trazia à tona uma semente plantada em silêncio, porque nenhum gesto de fidelidade passa despercebido. Nenhuma boa ação, por mais oculta, é ignorada por aquele que tudo vê. Ester, ainda recolhida, não sabia do que se passava. Mardoqueu, envolto em cinzas, não imaginava, mas Deus já preparava a reviravolta, e ela começou não com anjos ou visões,
mas com uma noite sem sono. Quantas vezes a insônia parece castigo? Quantas vezes o travesseiro se torna testemunha de pensamentos confusos, de preces murmuradas, de lembranças que doem? E ainda assim, pode ser que nesses momentos silenciosos, Deus esteja realinhando os acontecimentos. Pode ser que, como naquela noite no palácio, Ele esteja abrindo os livros, relembrando promessas, revisitando fidelidades esquecidas, porque o céu nunca dorme. E mesmo quando o mundo parece parado, o Espírito se move. E move reis. Move decretos, move histórias inteiras, a partir de um coração inquieto em plena madrugada. A insônia do rei foi mais que um desconforto. Foi instrumento, foi resposta. Foi o início visível de um plano que já vinha sendo tecido no invisível há muito tempo. E se hoje sua alma também vigia no silêncio, se o sono parece ter partido sem aviso, confie. Talvez, enquanto você desperta, Deus também esteja abrindo livros e lembrando do que ninguém mais lembra. Porque Ele nunca esquece o que foi feito por amor. E nunca abandona os que o servem em silêncio. As notícias que chegavam de fora do palácio tornavam-se cada vez mais urgentes. Os rolos com o decreto de Ramã já haviam sido lidos em todas as províncias, e os judeus, outrora dispersos em silêncio, agora jejuavam e choravam sob o peso de uma sentença cruel. Esther, por fim, soube, e a notícia caiu sobre ela como uma madrugada sem estrelas. Sua alma estremecia. O trono onde agora se assentava tornara-se frio, distante. Sua posição de rainha parecia impotente diante do decreto selado pelo anel do rei. Ela não fora chamada à presença do monarca nos últimos 30 dias, e pela lei, apresentar-se sem ser convidada significava risco de morte. Mardoqueu, do lado de fora, enviava palavras que cortavam como lâminas santas. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Era mais que um apelo, era um chamado. Esther sentiu o peso, sentiu o medo. O mesmo medo que atravessa gerações, o medo de perder, de falhar, de não ser suficiente. A pergunta ressoava em seu coração como uma oração quebrada. E se eu perecer? Mas então, do fundo do espírito veio a resposta. Se perecer, pereci. Não como resignação, mas como entrega. Como fé que já passou pelo fogo do temor e agora repousa nas mãos de Deus, mesmo diante da possibilidade de fim. Naquele momento, Esther deixou de ser apenas rainha aos olhos do povo. Tornou-se intercessora. Corajosa não porque não temia, mas porque decidiu caminhar, apesar do medo. Sabia que o risco era real, que o silêncio do rei podia ser sua sentença. Mas escolheu confiar que havia um outro trono acima do trono persa. Um trono onde o Rei dos Céus ouve até os suspiros mais frágeis. Se perecer, pereci. Não foi um abandono da vida, foi um acolhimento da missão, um reconhecimento de que há causas maiores que a autopreservação. Que há momentos em que a fé se revela não por remover o medo, mas por andar com ele até o fim. Quantos de nós vivem hoje entre esses dois extremos? O medo que paralisa e a fé que impulsiona. Quantos, diante de decisões difíceis, sentem esse frio na alma, esse tremor que Esther sentiu, e ainda assim, há algo em sua decisão que ensina, que inspira, que consola, porque mesmo os escolhidos tremem, mesmo os corajosos hesitam. Mas aqueles que se rendem à vontade de Deus, mesmo com o coração batendo acelerado, tornam-se pontes para o milagre. Esther escolheu se apresentar, escolheu confiar, e com isso acendeu uma chama que iluminaria a escuridão de seu povo. Se você, neste momento, também sente que foi chamado para algo maior do que sua própria força pode suportar, se seu coração repete, e se eu falhar? Saiba que há um Deus que honra cada passo de fé, mesmo que trêmulo, mesmo que silencioso. E como com Esther,
ele transforma a entrega em salvação, a fraqueza em canal de força, o se perecer, pereci, em sinal de que o céu já está em movimento, porque a verdadeira coragem nasce quando confiamos mais em Deus do que em nossas certezas. E caminhamos mesmo assim. Após tomar sua decisão, Esther não correu imediatamente ao trono. Ela se recolheu, não em covardia, mas em reverência. Porque antes de agir diante dos homens, ela se colocou diante de Deus. Ordenou que todos os judeus de Susã jejuassem com ela por 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água, sem distrações. Apenas silêncio, oração e esperança. Um jejum que não era apenas físico, mas espiritual. Uma rendição completa. 3 dias, 3 noites. Tempo suficiente para que o corpo sinta o peso da fraqueza e o espírito o peso da glória. Enquanto o mundo se alimentava, Esther e seu povo se esvaziavam. Enquanto o palácio seguia em seus banquetes e cerimônias, um povo se curvava, quebrantado diante do invisível. Esther, agora rainha e intercessora, tornava-se também símbolo da dependência total. Já não confiava em sua beleza, já não se apoiava em sua posição. Seu refúgio era apenas o favor de Deus. Aquele favor que não se compra, não se exige, mas se busca no segredo da alma. O jejum não era magia, era confiança. Era um clamor coletivo que unia os corações dispersos, um fio de fé que ligava casas, memórias e promessas. Cada judeu, em sua dor, clamava por misericórdia. Cada lágrima era uma semente lançada em solo sagrado. E, ao mesmo tempo, havia silêncio. Porque o céu nem sempre responde com trovões. Às vezes, ele apenas escuta. E, enquanto escuta, prepara. Esther, em seus aposentos, jejuava em lágrimas. Talvez se lembrasse de seus pais ausentes, de sua infância entre exílios, de Mardoqueu em cinzas. Talvez sua alma tremesse, mas, mais do que isso, ela se mantinha, firme, focada, com a fé erguida como uma lâmpada em noite escura. Há um poder escondido na fraqueza. Quando o corpo se rende, o espírito se acende. Quando a força nos falta, a graça se aproxima. E é nesses lugares de entrega total que os maiores milagres começam. Quantos de nós evitamos o vazio, temendo o desconforto? Quantos buscam preencher a alma com urgência, sem perceber que às vezes Deus nos convida ao jejum, não apenas de alimento, mas de ruído, de distrações, de controle? Esther jejuou, e ao jejuar, silenciou tudo o que não era Deus. Ela esvaziou-se do medo, da ansiedade, das suposições, e assim tornou-se canal, tornou-se altar, tornou-se um ponto de encontro entre a dor do povo e a compaixão do céu. 3 dias, 3 noites. Tempo em que o céu se inclinou. Tempo em que a fraqueza humana se tornou força divina. Porque Deus ouve quando o coração se dobra e responde quando a alma se entrega, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas, mesmo que jejuando. O 3º dia amanheceu como uma promessa sussurrada ao coração. O corpo de Esther estava fraco, mas sua alma havia sido fortalecida no silêncio dos jejuns. Seus olhos já não refletiam medo, mas propósito. Sua pele não carregava adornos em excesso, mas o brilho discreto da presença de quem havia estado em oração. Ela se vestiu com trajes reais, não por vaidade, mas porque sabia que o momento exigia dignidade e fé. Cruzou os corredores do palácio como quem atravessa um mar interior, com passos que soavam como orações silenciosas. Ao chegar ao átrio do rei, parou, esperou. Se o rei não estendesse o cetro, sua vida se encerraria ali. Mas o cetro se ergueu. E com ele, ergueu-se também a continuação de uma história escrita nas sombras. Esther se aproximou, curvou-se. O rei a acolheu, perguntou-lhe o que desejava. Até metade do reino seria concedido. Mas ela não revelou nada, ainda não,
Em vez disso, pediu apenas uma coisa: que o rei e Amã viessem a um banquete preparado por ela. O convite surpreendeu. Era inesperado, mas foi aceito. Naquela noite, enquanto os dois homens comiam à sua mesa, Esther observava. Seu espírito discernia. Seus olhos enxergavam além dos rostos. Ela sabia que não era o momento, que algo, ainda invisível, precisava se revelar antes da denúncia. E assim, no final do banquete, quando o rei novamente lhe perguntou qual era seu pedido, ela respondeu com suavidade: Se o rei se agrada de mim, venha amanhã a outro banquete que prepararei. Então responderei à sua pergunta. Esperar, aguardar mais um dia. Manter o coração firme mesmo quando a oportunidade parece ter chegado. Esther compreendia que há momentos em que a pressa destrói o que a fé preparou. Que há situações em que o tempo de Deus exige paciência, mesmo quando tudo em nós clama por ação imediata. Quantas vezes somos tentados a agir antes da hora, a expor, a reagir, a defender-nos quando o céu ainda diz: espere mais um pouco. Quantas bênçãos são abortadas pela impaciência, quantos milagres são interrompidos por palavras precipitadas. Esther ensina neste banquete que a sabedoria espiritual se esconde na espera, que há coragem também em adiar, em discernir, em reconhecer que o tempo do céu nem sempre é o tempo do coração aflito. Ela ofereceu um banquete, mas reteve sua revelação. Alimentou os corpos, mas manteve o segredo em oração. Não foi omissão, foi estratégia espiritual, foi entrega à condução divina. Porque há dias em que o mais corajoso é calar, em que o mais sábio é observar, e em que o mais forte é aquele que escolhe confiar que Deus ainda está organizando as peças, até que tudo esteja pronto para a revelação. Até que o segundo banquete chegue, e com ele a justiça do céu. A noite seguinte chegou envolta em presságios. As janelas do palácio se abriram para um céu mais escuro, como se os próprios céus estivessem contidos em expectativa. O perfume das especiarias se espalhava pelas tapeçarias, mas havia um aroma mais sutil pairando sobre aquela noite. O perfume da justiça prestes a se revelar. O rei e Ramã chegaram ao segundo banquete. A atmosfera era aparentemente igual à anterior. As taças foram erguidas, os pratos servidos com primor. Mas em cada gesto de Esther havia um compasso mais profundo. Ela não servia apenas alimento. Ela sustentava o tempo de Deus. O rei novamente voltou-se a ela com palavras generosas. Qual é o teu pedido, rainha Esther? A repetição não era acaso. Era parte do desígnio. Era o eco de uma promessa que, enfim, estava prestes a se cumprir. E então Esther falou, não com gritos, não com revolta, mas com uma voz que tremia de reverência e verdade. Se achei graça aos olhos do rei, e se for do agrado do rei, peço que me seja dada na minha vida e a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para destruição, morte e extermínio. Um silêncio caiu sobre a mesa. A revelação não era apenas um pedido, era um clamor. Era o desnudamento de uma trama construída nas sombras, agora exposta à luz do palácio. O rei, surpreendido, perguntou: quem é esse? E onde está aquele cujo coração o instigou a fazer tal coisa? E Esther, firme, respondeu: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Ramã empalideceu. O vinho, o poder, o orgulho, tudo se esvaiu em um instante, porque não há banquete que sustente a mentira diante da verdade revelada. Não há posição que permaneça de pé quando a justiça de Deus se levanta. Esther, até então vista como adorno do trono, agora se revelava como intercessora, como voz de um povo silenciado, como instrumento de um Deus que nunca deixou de escutar o clamor dos seus. O tempo exato havia chegado, nem antes, nem depois. O segundo banquete
era o lugar escolhido por Deus para virar a página da história, para transformar o decreto de morte em nascimento de salvação. Quantas vezes desejamos que a revelação venha antes da hora? Quantas vezes ansiamos por justiça imediata, por clareza em meio à confusão? Mas há um tempo santo em cada passo do plano divino, e quando ele decide agir, nenhum império é capaz de impedir. Ester, ao esperar, havia permitido que o céu escrevesse o final, e ao falar, não apenas salvou sua vida, mas acendeu uma luz que dissiparia a escuridão de todo um povo. E talvez essa seja a mensagem que atravessa a noite até alcançar o seu coração. Espere, confie. O banquete da verdade não será servido antes da hora, mas, quando for, cada palavra será como espada ungida, cada gesto será como salmo vivo, cada revelação será cura, não apenas exposição, porque Deus não se atrasa. Ele escreve com o tempo, e quando a hora chega, até o inimigo se cala, porque a voz de Deus já está falando, e a verdade, finalmente, se senta à mesa. Naquela noite, após o segundo banquete, o palácio já não era o mesmo. As colunas pareciam mais estreitas, os corredores mais pesados, e o nome de Ramã ecoava não mais como honra, mas como sentença. Seu rosto, outrora erguido com arrogância, agora se inclinava com medo. Sua voz, que antes comandava, agora implorava em desespero. O rei, tomado de fúria, saiu para o jardim do palácio, talvez para processar a traição, talvez para ouvir, no silêncio da noite, o sussurro de uma consciência inquieta. Enquanto isso, Amã ficou a sós com Ester. E ali, no espaço sagrado entre o acusado e a intercessora, sua máscara caiu por completo. Amã se lançou aos pés da rainha, implorando por sua vida, mas já era tarde. O destino que ele arquitetara para Mardoqueu, a grande forca erguida com arrogância nos pátios de sua casa, agora se tornava o símbolo de sua própria ruína. Quando o rei retornou e viu Amã prostrado diante de Ester, interpretou aquele gesto como mais uma ofensa. E naquele instante, a sentença foi selada. A forca que Ramã havia mandado construir, com 12 metros de altura, para humilhar o homem justo, tornou-se sua própria sepultura. A justiça divina não veio com espadas, veio com exatidão, veio com silêncio, veio com retorno. Amã caiu, não porque Ester falou alto, mas porque a verdade falou por si. Ele tombou não por força humana, mas por ter cavado com orgulho a cova de um justo. Há uma ordem sagrada no universo que devolve ao mal o próprio veneno, não por vingança, mas por equilíbrio. Deus não precisa de violência para revelar sua justiça. Ele apenas permite que o orgulho se consuma por si mesmo, que a mentira tropece em suas próprias palavras, que o mal, em sua vaidade, prepare a escada por onde cairá. Mardoqueu, que fora esquecido nos registros, agora era lembrado como herói. Amã, que se gabava de suas honrarias, agora era silenciado por sua própria crueldade. E Ester, que veio do silêncio, permanecia como testemunha de um Deus que não dorme. Quantas vezes vemos o mal se erguer diante de nós com tanta força que parece invencível? Quantas vezes sentimos o peso da injustiça como uma forca sendo preparada às portas da nossa alma? Mas há conforto nesta parte da história, porque nenhuma forca escapa do olhar de Deus, nenhuma trama passa despercebida, nenhuma tentativa de humilhar os filhos do Altíssimo será esquecida. E quando chega o tempo, a justiça não precisa de mãos humanas, ela apenas acontece. E o orgulho, que construiu a própria ruína, se curva diante da verdade. Amã caiu. Mas não foi Ester quem o empurrou. Foi Deus quem decidiu que o tempo da arrogância havia acabado e que a forca erguida na vaidade seria o altar de sua resposta. Uma resposta santa, precisa e irrefutável, porque o Senhor continua sendo juiz, e Ele
ainda escreve com mãos invisíveis os finais que o mundo jamais poderia imaginar. O eco do julgamento de Amã ainda reverberava nos salões. Os olhos da corte estavam voltados para o trono, mas também para Ester, a rainha que ousou interceder, e para Mardoqueu, o homem que da porta do palácio foi elevado à presença do rei. O tempo do silêncio havia passado. Agora, a verdade pedia novas mãos para escrever o futuro. E foi então que algo profundo aconteceu. O rei retirou de seu dedo o anel que havia dado a Hamã, símbolo de autoridade, de decreto, de poder absoluto, e o entregou a Mardoqueu. Um gesto simples, mas carregado de simbolismo eterno. O mesmo selo que carimbou o decreto de morte agora seria usado para firmar o livramento. A mão que antes pertencia ao conspirador, agora pertencia ao intercessor. O céu havia invertido as posições, redimido os símbolos, resgatado a autoridade. Ester nomeou Mardoqueu para administrar os bens de Amã, mas não era por revanche, era por justiça, não era por glória humana, era por legado. O que era usado para a destruição agora se tornava ferramenta de reconstrução. Mardoqueu, que sempre esteve nas sombras, agora assumia lugar de destaque. Não porque buscou, mas porque Deus viu, porque sua fidelidade escondida era mais preciosa do que todos os adornos da corte. Ele recebeu o anel, mas não perdeu a essência. Continuava o mesmo homem que velava à porta, que ensinou Ester a ouvir antes de falar, que jejuou enquanto os outros festavam. E agora, como segundo homem do reino, sua voz seria usada para reverter aquilo que parecia irreversível. Porque há momentos em que Deus não apenas remove o mal, ele estabelece o justo. Há situações em que o silêncio do servo se transforma em decreto real. E o que antes era dor, agora é autoridade santificada. O anel do rei passou de uma mão perversa para uma mão rendida, e com ele passou também a responsabilidade de agir com compaixão, discernimento e sabedoria. Porque toda autoridade dada por Deus carrega o peso do cuidado. E Mardoqueu sabia disso. Quantos hoje se sentem esquecidos à margem, observando a vida acontecer atrás das portas que não se abrem? Quantos permanecem fiéis, mesmo sem recompensas visíveis? A história de Mardoqueu é consolo para esses corações, porque Deus não esquece o justo, não ignora o intercessor, e quando chega a hora, ele tira o anel das mãos erradas e o entrega àqueles que caminharam em retidão, mesmo quando ninguém viu. Do conspirador ao intercessor, da ameaça à redenção, do silêncio à autoridade. Tudo pode mudar quando Deus decide selar um novo tempo. E ele continua selando, continua erguendo, continua entregando o anel a quem ora em vez de se exaltar, porque o poder verdadeiro é aquele que nasce do temor e se manifesta no serviço. Quando os decretos foram revertidos e a ameaça se dissipou como névoa diante do sol da justiça, uma nova ordem começou a se formar. Ainda que a sombra da destruição tivesse pairado sobre os judeus, agora o céu lhes entregava um dia de respiro, um tempo de celebração. Mardoqueu, com o anel do rei, escreveu novas cartas. Seladas com autoridade, elas permitiam ao povo judeu que se defendesse em todas as províncias. Aquele que antes era vulnerável, agora tinha o direito de permanecer. Aquele que antes se escondia, agora podia erguer os olhos. E quando o dia chegou, aquele dia marcado para o extermínio, algo sagrado aconteceu. O pranto virou força, a fraqueza se tornou resistência. O povo que jejuava agora se reunia em vigílias de proteção. E ao final, o que era para ser ruína se transformou em livramento. Foi nesse contexto que nasceu Purim, uma festa, um memorial, um lembrete de que Deus pode transformar o decreto de morte em celebração de vida.
Mas Purim não é apenas sobre festa, é sobre lembrança, sobre não esquecer de onde viemos, sobre não deixar que a dor passada se dissolva no esquecimento, porque a memória, quando ungida por Deus, torna-se âncora para os dias em que a fé enfraquece. Ester e Mardoqueu instituíram que, ano após ano, Purim fosse celebrado. Com alegria, sim, com partilha, com cuidado pelos pobres, com envio de presentes. Mas, acima de tudo, com consciência. Para que cada geração soubesse, houve um tempo em que o silêncio ameaçava, mas houve também um tempo em que a fé falou mais alto. É importante perceber que Deus não apagou a história difícil. Ele a transformou. O povo ainda se lembrava do medo, das vestes rasgadas, do jejum amargo. Mas agora, tudo isso era parte de uma narrativa maior, uma história de redenção. E talvez isso fale diretamente ao seu coração hoje. Porque muitas vezes queremos que Deus apague os capítulos difíceis. Queremos esquecer o que nos feriu, apagar o que nos envergonha. Mas Deus, em sua sabedoria, transforma a cicatriz em testemunho. Ele não desfaz o que vivemos. Ele dá novo significado. Purim é isso, um convite à celebração não ingênua, mas consciente. Um chamado para reconhecer que a alegria verdadeira nasce da dor superada, que a fé amadurece entre jejum e júbilo, que há risos que só podem florescer depois das lágrimas. E assim, cada vez que Purim é lembrado, Deus é exaltado. Não apenas como quem livra, mas como quem transforma. Como quem acompanha todo o caminho, desde o edito perverso até a dança nos pátios da liberdade. E hoje, mesmo que não haja festa, talvez seu coração esteja sendo chamado a lembrar. Não para sofrer de novo, mas para reconhecer que até aqui o Senhor te sustentou. E que os dias de dor podem, sim, se tornar dias de Purim, dias de graça, dias de memória ungida. Dias em que a alma celebra o Deus que escreve finais que os inimigos jamais previram. Mesmo após a grande reviravolta, quando o perigo foi afastado, quando Amã foi removido e Mardoqueu exaltado, algo essencial permaneceu firme em Ester. Seu coração nunca se distanciou do povo ao qual pertencia. Ela agora habitava os aposentos reais. Sua voz era ouvida nos conselhos do rei. Seu nome era respeitado em todas as províncias. Mas, dentro dela, pulsava a mesma memória dos becos de Suzã, da infância órfã, do exílio não esquecido. A menina que orava entre véus continuava viva na mulher, que agora governava com sabedoria e compaixão. Ester não usou sua vitória como escudo de afastamento. Usou como ponte. Ela continuou intercedendo, mesmo depois da ameaça. Continuou presente, mesmo quando o povo celebrava. Continuou atenta, como quem entende que o chamado da fé não se encerra quando o perigo passa, mas se aprofunda. A compaixão em Ester não era passageira. Era sua identidade espiritual. Não foi apenas movida pelas circunstâncias. Era uma mulher que se deixava comover, mesmo quando não havia mais necessidade política, mesmo quando não havia mais urgência externa. Ela se importava. E isso revela algo sobre o tipo de coração que Deus escolhe. Deus procura aqueles que não esquecem, aqueles que, mesmo depois de erguidos, se inclinam. Aqueles que, mesmo coroando a vitória, ainda olham para os que permanecem no vale. Ester permaneceu fiel ao seu povo, porque sua fé não era feita de momentos, mas de vínculos eternos. E não é assim que também somos chamados a viver? Há tantas formas de nos distanciar, de esquecer de onde viemos, de permitir que as bênçãos nos afastem do propósito. Mas a história de Ester nos recorda que os elevados por Deus são também os que continuam de joelhos. Ela usou sua influência para estabelecer o Purim, para garantir que a história não fosse apagada, para que nenhuma criança crescesse sem saber do livramento, para que nenhum velho morresse sem lembrar que Deus agiu.
E mais que isso, ela mostrou que a intercessão não se limita a momentos de crise. Ela é uma postura de vida, um olhar atento, uma alma aberta às dores que ainda sussurram nas esquinas da existência. Quantos hoje vivem assim, em posições que poderiam lhes permitir esquecer, mas escolhem lembrar, que mesmo após o livramento, continuam como sentinelas da fé? Que não se esquecem de suas origens, de seus irmãos, de suas promessas? Ester nos ensina que a verdadeira realeza é medida não pela coroa, mas pela compaixão que permanece depois da vitória. Não pelo trono que se ocupa, mas pelas mãos que continuam estendidas. Porque quem conhece a dor de perto jamais deveria se esquecer dos que ainda sofrem. Ela foi rainha, mas também foi memória viva de um Deus que vê, de um Deus que age, de um Deus que levanta os humildes para que sustentem os outros, de um Deus que escolhe aqueles que não se esquecem. E continua escolhendo, ainda hoje, ainda agora. O tempo passou, os banquetes cessaram, as coroas repousaram. As festas de Purim se tornaram tradição entre os filhos de Israel, ano após ano, recontando o livramento que veio por meio de uma mulher que ousou dizer sim, mesmo com medo. Uma mulher que não falou alto, mas cuja voz ecoou nos corredores do poder e nos registros eternos da fé. Ester, a menina órfã, a judia oculta, tornou-se símbolo de uma fé que não precisa de palco para ser verdadeira. Sua história, escrita nas entrelinhas do silêncio, ainda fala, não porque buscou glória, mas porque confiou. E porque, ao confiar, moveu aquilo que parecia imóvel. Há algo profundamente sagrado em perceber que Deus continua agindo por meio dos pequenos, que Ele ainda encontra em corações escondidos o espaço ideal para manifestar seus planos, que Ele prefere o altar do anonimato ao púlpito da vaidade. Ester não buscou ser lembrada, ela buscou obedecer. E ao obedecer, tornou-se eternidade. Hoje, sua vida ainda reverbera em muitas almas, em mulheres que oram em segredo, em homens que intercedem sem reconhecimento, em jovens que, em meio ao caos do mundo, escolhem a leveza da entrega em vez da força do controle. Sua história se repete, não nos detalhes políticos, mas no enredo espiritual. Quantos vivem hoje os ecos de Ester? Quantos estão escondidos, preparados no silêncio, sem saber que foram chamados para algo maior? Quantos estão entre jejuns e lágrimas, sem imaginar que suas orações estão tocando o coração de um rei? O Deus de Ester não mudou. Ele ainda sussurra nos bastidores. Ele ainda coroa discretamente. Ele ainda levanta os pequenos. E ainda derruba os orgulhosos com a precisão de quem tudo vê. E o mais belo é saber que essa história não termina com Ester. Ela continua em cada alma que, mesmo temerosa, responde com fé. Em cada voz que diz, se perecer, pereci. Em cada coração que ora, Senhor, usa-me, mesmo que ninguém veja. Esses são os ecos, ecos que não cessam com o tempo, que atravessam gerações, noites escuras, exílios internos, angústias escondidas. Ecos que lembram que a fé, mesmo em silêncio, ainda muda histórias, ainda salva povos, ainda honra alianças. E se agora, no silêncio do seu quarto, você se sente pequeno demais para uma missão, lembre-se, foi assim que Ester começou, no anonimato, no medo, no jejum, no silêncio. Mas Deus estava ali, como está agora, e talvez, sem que perceba, sua vida também esteja ecoando. Sua fidelidade também esteja escrevendo algo no invisível. Sua fé, mesmo sem palco, esteja se tornando resposta para muitos, porque Deus ainda escreve com os discretos, ainda age com os silenciosos e ainda transforma plebeias em rainhas quando o coração se curva, não diante do poder humano, mas diante da vontade divina. E assim, com você também, a história continua. A história de Ester chega ao fim.
Mas o que permanece não é apenas o enredo das cortes persas, nem os nomes gravados em pergaminhos antigos. O que permanece é o sopro da esperança que se moveu entre véus, jejuns e decretos. É o eco da fé que nasceu no silêncio e floresceu no tempo certo. Talvez, enquanto escutava, sua alma tenha sentido familiaridade. Talvez você também conheça o peso da espera. Talvez já tenha sido chamado a caminhar com o coração apertado e os olhos fechados, confiando apenas na luz de Deus que não se vê, mas se sente. A trajetória de Esther é mais do que um conto de superação. Ela é metáfora para noites solitárias, onde o corpo repousa, mas o espírito clama. Para momentos em que tudo parece em suspenso, e ainda assim, algo dentro de nós insiste em acreditar. É lembrança de que há propósitos eternos escondidos nos dias mais comuns, nas rotinas mais discretas, nas orações mais caladas. E se hoje você está entre os que esperam em silêncio, saiba, você não está sozinho. O céu escuta o que ninguém mais ouve. Deus ainda responde aos que se prostram sem força, mas com fé. Ainda levanta os que jejuam, não para convencer, mas para se entregar. Você é lembrado, mesmo quando o mundo passa apressado. Você é visto, mesmo quando ninguém elogia sua constância. Você é escolhido, mesmo quando se sente pequeno demais para ser chamado. A vida de Esther é um consolo para os que não têm certezas. É luz para os que atravessam madrugadas sem promessas visíveis. É abrigo para os que se perguntam: será que Deus ainda age? E a resposta é: sim, Ele age. Ele escreve com os humildes, Ele prepara com os invisíveis. Ele transforma histórias que o mundo despreza em monumentos de graça. Ele tece no secreto realidades que só se revelarão no tempo da fé. Por isso, siga em oração, ainda que com a voz embargada. Siga esperando, ainda que sem sinais. Siga confiando, porque, como com Esther, a hora da revelação chegará. E quando chegar, tudo fará sentido, até o silêncio, até a lágrima, até a espera. Que esta história te abrace nesta noite, que ela repouse como um véu leve sobre a sua alma, que o Espírito de Deus te envolva em calma, e que a promessa, mesmo que pareça adormecida, reacenda em seu peito com doçura e firmeza. Porque a fé silenciosa, aquela que não se exibe, é a que muda destinos. E Deus ainda caminha com os que esperam assim, em silêncio, mas com o coração desperto. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Esther, a rainha silenciosa que caminhou entre véus, jejuns e reinos, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Talvez agora seus olhos estejam pesando, ou talvez o coração esteja mais leve do que no início. Talvez o mundo lá fora continue barulhento, confuso, indiferente, mas aqui, neste espaço de palavras sussurradas, que o Espírito Santo tenha encontrado repouso em seu peito. Você foi lembrado esta noite. Sua história, sua fé, sua espera. Tudo isso foi acolhido na luz suave desta narrativa. E mesmo que ainda existam perguntas, mesmo que a resposta não tenha vindo, o Deus que conduziu Esther, que aguardou no palácio e no jejum, que lhe deu voz sem tirar sua doçura, esse mesmo Deus vela por você. Feche os olhos, se quiser. Imagine um jardim secreto onde as promessas repousam. Ouça com a alma o som das vestes da rainha passando entre colunas, carregando no peito o clamor de um povo. Ela não esqueceu os seus. E Deus também não esqueceu você. Que o Senhor te guarde. Que seus sonhos sejam doces, como mel escorrendo de favos antigos. Que o seu sono seja terno, como oração que não precisa de palavras. E que ao acordar, você leve consigo esta certeza. Há um propósito divino, até mesmo nas noites mais longas. Boa noite. E que a paz que acompanhou Esther
agora te envolva como manto sagrado. Até a próxima vigília da alma. Até o próximo sussurro entre as escrituras e o silêncio.